Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, muitos bons bate-papos para o desenvolvimento institucional das organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil. Esta é uma produção, sempre lembrando aqui, da Fundação José de Paiva Neto. E mais um recado ainda que a gente sempre fala no começo dos Conectas Terceiro Setor. Primeiro setor, né? Para você que já sabe, vem com a gente. Primeiro setor é o governo, segundo setor empresas e o terceiro setor são as associações, as fundações, os movimentos sociais, os coletivos, as organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária. E um pedido que eu já te faço é para que você compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você conhece, para que a gente possa ampliar ainda mais esta corrente do bem. E hoje a nossa conversa vai ser sobre tecnologia e meninas. E nossa convidada, a Sônia. Sônia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço esse espaço aqui, fiquei muito feliz de ter sido convidada. Muito bem, muito bem. E a primeira pergunta que eu faço para todos vocês é, por favor, aliás, não é nenhuma pergunta, é um pedido, né? Por favor, se apresente à nossa audiência. Sim, sou a Sônia de Almeida, administradora, 59 anos, que teve um presente de ser convidada há 5 anos atrás para dirigir uma entidade do terceiro setor. Minha vida profissional sempre foi no segundo setor, e que foi ótimo, agradeço tudo que eu aprendi, mas eu sou apaixonada pelo terceiro setor, sempre fui, em especial para estar lidando com a área de educação, que a minha formação sempre foi focada na área de educação. E o que uma pessoa que sempre trabalhou no mercado corporativo pode trazer de coisas boas para a administração de uma organização do terceiro setor? Eu acho que a profissionalização. Né? Então, quando a gente trabalha no segundo setor, e é lógico que o que se chama de lucro no terceiro setor, no segundo setor é muito diferente, né, do terceiro, o que se espera, mas isso nos obriga a ter um grau de profissionalismo que eu acho que tem que ser levado para o terceiro setor. Acho que precisa. E há um ganho diário, e você sentiu algum choque de... Como é que é a palavra certa, né? De quem já estava lá com os conhecimentos que você trouxe? Eu acho que sempre tem, né? Então, assim, puxa vida, essa pessoa não vai entender direito, porque veio, né, de um setor mais bruto, e é mesmo, né? Mas como eu já lidava com o terceiro setor quanto voluntária, eu acho que esse choque não ocorreu tanto, porque eu já conhecia, né? Talvez não conhecia de uma forma tão íntima dos preâmbulos mesmo. Mas eu acho que sempre tem, né? E eu acho que tem que acabar isso. O segundo setor tem que entender o terceiro, e o terceiro setor tem que aprender com o segundo, né? As coisas caminham juntas. E um pode ajudar o outro, né? Sim, todos os sim, dias. né? O terceiro setor está aí exatamente para ajudar o segundo setor. Muito bem. Vamos falar da organização que você faz a gestão hoje? Conta pra gente o que é a FES, o que vocês fazem. A FES eu brinco que a FES é uma jovem senhora de 63 anos, né? Nós estamos 63 anos no mercado. E que há 63 anos foca no desenvolvimento de meninas e mulheres através da educação. Então, a FES começou com um grupo de mulheres de uma forma muito tímida. Eu gosto de sempre contar essa história, né? Porque eu acho que é o que valoriza mesmo o trajeto desses 63 anos. Então, um grupo de mulheres que, imagina, há 63 anos atrás, a mulher casada para trabalhar tinha que ter uma autorização do marido, levar uma autorização. Né? Então, eu brinco que são mulheres empreendedoras e totalmente visionárias. Naquela época, ela já sentiu a necessidade de promover a valorização da mulher, porque sabiam que é ela realmente um grande alicerce da família. E começaram para tentar aumentar a renda dessas mulheres, começaram a ensinar a técnica de arraiolo. Então, faziam tapetes de arraiolo. E começaram a ensinar, porém elas também detectaram o quê? Que não adiantava trazer só as mulheres, porque a grande maioria já tinham filhos. Então, tinham que trazer os filhos também.
E foi aí que elas começaram também a atender os filhos, as crianças dessas mulheres. Então, a FESO chegou a um período que tinha até dentista, médicos que faziam, né? Mas elas também tiveram aí uma boa visão de que, assim, você atingir essas mulheres e mudar a vida dessas mulheres em vulnerabilidade depois de uma certa idade acaba ficando um pouco mais difícil, né? Porque já tem suas vidas, já são casadas, mudar a vida é muito mais difícil. Então, para elas, o que elas falam? Bem, então vou entrar na vida dessa mulher antes. E começaram a cuidar exatamente de meninas, que era o que elas entendiam mais, só que a partir dos 7 anos. Ensinando o que naquela época? Naquela época, dando reforço escolar também, ensinando muito mais uma coisa meio de recreação, de cuidar e de formação humana, tá? E esse trajeto de 63 anos nos trouxe grandes glórias, né? Grandes aprendizados e grandes presentes. Hoje a gente cuida de mais ou menos 1.000 e poucas meninas, de uma unidade onde se tinha poucas mulheres. Hoje nós temos 3 unidades espalhadas pelo estado, muito mais concentrada em São Paulo, na cidade de São Paulo, e temos 2 unidades na cidade de São Paulo e uma unidade em Cotia. Tecnologia e meninas, o que esses 2 assuntos têm a ver? Pois é, você sabe que isso é um grande desafio da FESO, né? Então a gente tem vários cursos, a gente trabalha sempre contraturno, e a gente tem aquilo que a gente chama de reforço escolar. Então a gente ajuda a criança dos 7 anos até os 13 anos, e temos o que a gente chama de cursos livres. Nesses cursos livres a gente foca bem a área tecnológica, tá? Mas por quê? Porque emprega, não é porque é moda. Porque o mercado começou a solicitar para a gente meninas que tivessem um pouco mais de capacitação nesta área. Qual é o nosso grande desafio? Fazer a menina entender que tecnologia é para ela. Então, hoje, a mulher em geral, né, mesmo na área adulta, ainda não se vê 100% na área tecnológica, ainda não se vê trabalhando na área, ainda é um ambiente muito masculino. Agora, a gente tem mudado isso, né? Hoje eu tenho alunas, inclusive, que já estão empregadas na área de tecnologia e foram fazer estágio através de empresas parceiras, né? Mas ainda é um tabu. E existe uma associação de tecnologia com celular, tecnologia apenas com redes sociais, e não é muito mais do que isso, né? A gente tem uma parceria com o Senai, que nos ajuda nessa capacitação, e é bem interessante quando elas conseguem descobrir que tecnologia vai muito além do celular, que tecnologia tem programação, que tecnologia tem uma questão de inteligência artificial e que precisa da sensibilidade feminina para conseguir fazer uma programação, né? Todo mundo, até chegar numa Alexa, você tem todo um trabalho em que precisa, tanto o lado prático masculino, isso é uma realidade, é cientificamente comprovado, como a sensibilidade feminina. E é isso que as empresas estão procurando. Então, a gente faz um trabalho árduo delas se sentirem incluídas na área de tecnologia. E, Sônia, por que é tão importante falar sobre a inclusão de gênero na área da tecnologia, né, nos tempos que a gente está vivendo hoje? Eu acho que, primeiro, assim, o mercado pede isso, tá? Então, emprega. A segunda é que, assim, a gente tem estatisticamente já comprovado que apenas 20% dos cargos na área de tecnologia estão com mulheres. E é um contrassenso, né? Então, eu preciso de mulheres, as empresas estão pedindo, mas muitas empresas, inclusive, não conseguem. Então, quanto mais a gente insere isso, melhor melhor a renda dessas pessoas, porque o mercado é um mercado que paga bem, e melhor igualdade no setor. A gente é muito, para a gente fazer um curso, a gente tem um curso que é de inteligência artificial,
E que a primeira parte é elétrica. Então, para a gente falar para a menina, né, assim, ó, a primeira parte vai ser elétrica, e eles mexem com a elétrica mesmo, elas têm painéis e tudo mais. A primeira vez é meio assim, aí quando elas começam a descobrir que ali elas podem ligar uma lâmpada, programar a Alexa através daquele sistema de, né, é uma alegria para elas, uma coisa de poder mesmo, né? E eu acho que isso abre campo, Abre né? janelas, né? Abre janelas, abre campos. A gente fala que assim, ó, não quer dizer que a menina de 14 anos que inicia o curso vai seguir essa profissão. Talvez não. Mas, no mínimo, ela teve contato com a tecnologia. E hoje, em qualquer profissão, ou você tem contato com a tecnologia, é um mundo sem volta. Inteligência artificial é um mundo sem volta. Para vocês irem para esse caminho da tecnologia, foi uma decisão de vocês? Foi um pedido dos parceiros? Como que vocês optaram por esse caminho? Eu acho que duas coisas, né? Acho que as duas caminham juntas. A gente tem um grupo pedagógico, né, que estuda, né, tendências cada vez mais, está levando coisas novas para estar ensinando. E a gente também tinha solicitações de parceiros. Olha, vocês não têm, vira e mexe, vai em alguém pessoal, você não tem meninas assim, assim, assim. E cada vez mais nos pediam meninas que tivessem o básico de informática. Então, a primeira coisa que a gente fez, colocou informática básica dos 7 anos até os cursos para as mais velhas. Então, é uma disciplina. Então, ela tem que redigir um texto, tem que fazer uma planilha de Excel, né? Essa foi a primeira. E depois a gente começou a introduzir algumas tentativas. Então, hoje eu tenho web designer, hoje eu tenho internet das coisas, que exige uma programação absurda. Eu tenho, na área de sustentabilidade, eu tenho energias renováveis, e que está totalmente ligada à tecnologia. Então, a gente tem um grupo que pesquisa aquilo que o mercado pede. E a gente tenta introduzir isso daí como capacitação. Você tem alguma história que você poderia compartilhar com a gente de sucesso de uma das meninas? Ah, tem vários, viu? A gente tem um caso de uma menina que acabou entrando numa das empresas parceiras e hoje está nos Estados Unidos. A gente tem casos em que o pai e a mãe voltaram a estudar para acompanhar a menina e hoje montaram uma empresa, os 3. Legal. A gente tem vários casos assim. E a gente tem bastante meninas que estão já empregadas, né? Que tiveram sucesso aí na vida profissional. A gente tem uma que a gente chama de, posso até citar o nome dela, que é um orgulho para nós, que é a Mara Marcondes, que estudou com a gente e hoje está na área financeira, acabou de receber um prêmio, né? Mãe, 2 filhos, casada, seguiu a vida e hoje é nossa voluntária, inclusive, né? A gente tem muitos casos de pessoas que voltam para a FESO para retribuir e para mostrar para as outras meninas que realmente é possível. A gente faz muito isso, em especial na área de tecnologia. Então, eu trago profissionais, mulheres, e mostro que assim, isso é possível. Para além da tecnologia, o que mais vocês ensinam a essas meninas? Tá. A gente tem, você fala de cursos ou você está falando da metodologia? Porque são duas coisas. Então, Fale assim, dos dois. a FESO, ela tem, assim, muito além do técnico, né? A gente fala que o nosso foco é a educação integral. Tá? O que é a educação integral para a FESO? Então, além do técnico, do conhecimento, hoje a gente tem ótimas ONGs que efetivamente dão cursos maravilhosos. A gente tem um grande concorrente nosso, né, que na minha época não tinha, que é o Google. Então, hoje, você aprender via internet é muito mais fácil, mas a gente tenta focar, aliado ao técnico, que a gente chama de formação humana.
Então, entenda, hoje eu fico 2 horas, 3 horas com essa menina. Eu não faço nenhuma intervenção e eu não mudo essa menina em 2 horas que ela está comigo, né? Eu não trabalho sonhos com elas em 2 horas. Então, a gente tem que fazer um trabalho além disso. O que a gente faz? A gente tem um trabalho de preceptoria, que é um acompanhamento individual dessa menina, que é um grande bate-papo. Então, tem pessoas que são especializadas, que vão bater papo no pátio e conversar como é que está ela enquanto filha, enquanto amiga, enquanto estudante. Como é que tá os sonhos dela? Qual é o plano de vida dela? Então, a gente faz esse tipo de trabalho também. Fora isso, a gente tem o que a gente chama de formação humana em sala, que é onde a gente lida os princípios básicos que a gente acha importante muito mais que o técnico, porque o técnico ela consegue, que é falar de princípios e valores, falar de ética, falar de cidadania, né? Falar de respeito, de honestidade, de pontualidade. E que eu acho que, em especial com essa juventude, a gente tem que bater muito nessa tecla, né? E que são coisas que valem para qualquer profissão, né? Se ela não quiser seguir nenhuma profissão, não tem problema, mas ela precisa disso para conviver, né? É a intenção de trazer melhores seres humanos para a sociedade. É esse o nosso grande foco, além do técnico. Outro trabalho que a gente faz é com a família. Que aí, conforme eu falei, assim, 2 horas que ela fica comigo, eu não consigo intervir. Ela fica muito mais tempo junto com a família. Então, eu faço um trabalho junto com a família. A FESO trata essas famílias, trazendo para elas dentro da FESO. Então, a gente tem reuniões que são bimestrais. Além disso, a gente tem o que a gente chama Escola da Família, onde eu trato de determinados temas com grupos específicos dessas famílias, e que o objetivo é, olha, a gente está aqui também para ajudar você a educar seus filhos. E a gente tem tido exemplos muito interessantes. Esse caso, inclusive, dessa que a mãe e o pai voltaram à escola, voltaram a estudar, é um desses que saiu da Escola da Família, né? E é uma forma também deles entenderem o quanto é importante continuar estudando. A gente tem uma questão, você não me perguntou, mas eu acho que vale aqui, que é a questão da evasão. Né? A gente tem uma alta evasão, e aí eu não estou falando só da FESO, eu estou falando enquanto educação brasileira. Tá? E muitas delas saem, por quê? Porque precisam ajudar a sustentar a família. Mas puxa vida, vão sair por R$500? Sim, vão sair por R$500. R$500 eu compro pão, compro o básico para minha família, né? Minha mãe está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e eu preciso ajudar. Só que é um caminho meio sem volta, porque na hora que você começa a trabalhar e aquele dinheiro vai entrando, é normal do ser humano começar a colocar isso como prioridade. Em especial quando eu estou falando de famílias em vulnerabilidade. Então, a gente tenta trabalhar com os pais, e quando eu falo pais, né, isso é relevante colocar também, eu não estou falando de papai e mamãe da família normal, não. Então, a FESO lida com meninas em vulnerabilidade de diversos tipos. Tá? Estou falando do cuidador. A gente tenta trabalhar com eles assim, essa questão da importância do estudo contínuo. Ela vai trabalhar, então tá bom. Mas como que a gente faz para que ela não pare os estudos? E aí eu estou falando também do estudo formal, que muitas param no estudo formal. Para estar usufruindo dos nossos cursos, das nossas capacitações, obrigatoriamente a menina tem que estar estudando. Quanto tempo elas normalmente ficam com vocês? Variado, mas a nossa intenção é que ela entre com 7 e saia com 25, né? Mas, em geral, um ano e pouco, né? Isso depende muito da idade que ela entra. Se ela entra com 7, 8 anos, a tendência é que ela fique mais. Né? Mas se ela já entra com a idade dos seus 15, 16, ela já não tem também tantas opções, né? Elas vão fazer os cursos livres e a gente tem 2 cursos técnicos também, um na área de gastronomia e o outro na área de enfermagem. Então, elas ficam em torno aí de uns 3 anos. Tá. Né? Mas os nossos cursos têm duração de 1 ano
e os técnicos de 2. Como que é a receptividade do mercado de tecnologia para o trabalho que vocês realizam? Eu acho que assim, a FESO não pode reclamar. A gente tem parceiros assim muito engajados, né? Que nos ajudam, inclusive, a formatar os projetos. Olha, o mercado hoje precisa disso, porque a FESO não consegue ter expertise em tudo. A gente está com um trabalho agora que elas vão se formar, né? E que é sobre STEAM, com o método STEAM, e elas mexem com robôs, formatam robôs, dão comandos para esses robôs, e tudo isso foi feito em parceria com empresas que nos ajudaram a isso. Então, o mercado, eu acho que é totalmente receptivo, né? A FESO tem, graças a Deus, ao longo desses 63 anos, parceiros muito fiéis, muito bondosos, pessoas muito sérias, né? E que entendem que, assim, a gente tem um apagão educacional, e isso acaba impactando no apagão profissional, né? Puxa, mas tem faculdades maravilhosas, então, sim, mas isso não supre o mercado. Então, eu tenho que cuidar da base, né? E as empresas notam isso, até porque possuem um papel social nisso. Então, a gente tem pessoas engajadas, a gente tem pessoas do nosso conselho que são do segundo setor e que nos ajudam a pensar qual é a melhor forma. Já que você falou do conselho, vamos falar um pouquinho da governança, né? Que também serve de exemplo para quem está nos acompanhando, que faz a gestão de uma organização do terceiro setor. Como gestora de uma organização que tem mais de 60 anos, quais dicas que você poderia dar para um gestor, uma gestora que está lá no dia a dia também da organização dele? E que, em geral, geralmente são solitárias, né? Não tem jeito. A primeira sugestão é assim: não recuse nenhum tipo de ajuda. Todo bate-papo, você tira alguma experiência. Isso não tem. Então, a FESO hoje, ela conta com um conselho consultivo e com um conselho estatutário. Tá? Isso me ajuda e muito em tomadas de decisões, né? Em geral, o recurso, o orçamento de uma ONG é restrito. E aí você precisa administrar da melhor forma. Tem hora que tem que arriscar, tem hora que não, né? Aonde eu vou efetivamente aplicar. Então, isso é extremamente importante e são eles que me ajudam. Tá? Tanto o conselho consultivo, onde a gente se reúne aí regularmente, e o conselho estatutário. Né? Então, a gente tem uma presidência, a gente tem uma vice-presidência, e que me ajuda muito, né, a tomar decisão. A segunda é uma questão de sustentabilidade da entidade. Então, hoje eu tenho um conselho de endowment, que me ajuda aonde eu aplico melhor o dinheiro, o quanto que eu preciso de ter de reserva. Então, você tem um conselho consultivo, um conselho estatutário e um conselho de endowment que te ajude a administrar o dinheiro, é imprescindível. Né? Mas isso para uma instituição que já está bem formatada. Sim, 63 anos. Agora, para aquele gestor ou aquela gestora que está numa organização de pequeno e médio porte, para chegar nesse nível de governança que vocês têm na FESO, quais possíveis caminhos? Eu vou colocar uma experiência minha enquanto voluntária, tá? Das instituições que eu sou voluntária, todas são pequenas. Tá? Tenha um grupo de amigos para se reunir. Então, é um grupo de pessoas e que tenha que sejam de diversas áreas, sejam bem plurais. Né? E convide essas pessoas mesmo uma vez por mês para bater um papo e falar sobre a entidade. Né? Então, você tem que ter uma pessoa que entenda de eventos, que me ajude a administrar de eventos. Você tem que ter uma outra que me ajude a lidar com recursos humanos. E quando eu falo recursos humanos, eu não estou falando de CLT, não. Eu estou falando, inclusive, dos voluntários. Como é que eu lido com aquele voluntário? Como é que eu instruo aquele voluntário? Tem uma outra que fale de finanças, que te ajude a trabalhar com finanças. Sempre tem. Tem muita gente boa no Brasil. Sempre vai ter alguém que vai querer ajudar. Né? Eu hoje
Eu sou voluntária de 2 instituições. Uma delas, para você ter uma idade, ela tem 12 pessoas. Extremamente carente, né? E o trabalho que eu faço lá é exatamente isso. Aquilo que eu aprendi enquanto administração e processo, eu levo para lá e tento ajudá-las, uma vez por mês. Isso não me pesa. E tem várias pessoas que você pode estar ajudando. Outra pode estar pedindo ajuda. Outra participe de toda quanto instituições que ajudam a área filantrópica. A gente tem cursos, a gente tem na própria internet cursos gratuitos que são. Participe e fique engajada nisso. Porque eu acho que isso traz um repertório bom para quem quer administrar, né? Em especial dentro da sua área, né? Existem ONGs aí de diversos apoios para a sociedade aí. Eu vou pegar um gancho da sua fala e já vou fazer uma propaganda aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor. Não foi combinado, mas eu já vou aproveitar a oportunidade. Estude com a gente. Na Escola Aberta do Terceiro Setor há inúmeros cursos gratuitos online que podem te ajudar na sua melhor capacitação, no desenvolvimento institucional da sua organização também. Acesse lá o site www.escolaberta3setor.org.br. Escolha o curso que mais faz sentido para o teu momento de carreira, para o momento da sua organização também. E estude, aprenda, né, com os professores que são a referência em suas respectivas áreas, para que a gente possa melhorar cada vez mais o reconhecimento e o fortalecimento do trabalho das organizações do terceiro setor. Te convido a ser um dos nossos alunos também. Vou aproveitar um pouco da tua experiência, né, na gestão, e para além desses 2 assuntos que você falou, né, de sustentabilidade, do reunir pessoas ali que possam te ajudar, com relação a processos, como que, né, esse gestor e essa gestora, eles podem ter realmente processos reais, tangíveis, que facilitam a gestão deles? Olha, eu acho que assim, nós vamos cair de novo na capacitação, né? Não tem jeito. Algumas coisas são muito básicas por uma ONG, né? Eu tenho que ter um olhar muito fixo no financeiro, né? No meu caso, que é a educação, o que eu faço? Tá? E isso é para qualquer uma, né? Eu tento ficar ligada sempre no tema da educação. Não interessa se é na educação privada, se é na educação do Estado ou se é de uma ONG, né? Eu tenho por obrigação saber como que está esse mercado. O outro é entender seu público. Quando eu falo da educação, e eu comentei anteriormente de que cada ano, né, eu tenho uma menina diferente, e isso acontece porque a sociedade está assim. Cada ano é um problema diferente, são questões diferentes para você estar sanando, e o principal de uma ONG, do terceiro setor, é realmente sanar alguns problemas que a sociedade tem. E cada vez tem mais. Então, a informação é primordial, em especial para um gestor de ONG que sempre é muito solitário. O gestor geral no segundo setor já numa ONG é mais, né? E a gente não pode acostumar com o amadorismo. Uma coisa é eu começar pequeno. A FES começou pequeno, outras começam pequeno, essa que eu sou voluntária é pequena, mas eu bato muito na tecla lá. Ah, não, mas esse tipo de processo não cabe aqui. Não cabe. Pode ter algumas peculiaridades, a gente vai arrumando, mas tem que ter processo. Eu tenho que ter formulário, eu tenho que ter uma planilha, né? Eu não posso fazer as coisas de uma forma subjetiva. Não dá, mesmo sendo pequeno. Não tem jeito de escapar, né? Eu falo o lado amador, e eu acho que a palavra é essa mesmo, né? Não se contente com o lado amador. Você é pequena, porém dá para profissionalizar, sim. Vamos falar de captação de recursos. Vocês têm um departamento que capta recursos? A gente tem, né? Então, eu tenho uma área que mexe, a gente chama de desenvolvimento institucional, que mexe
com todas as relações de captação de recursos que a gente tem, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, né? Então, são pessoas que pensam em dinheiro 24 horas por dia e como que se pode fazer projetos que possam arrecadar fundos para que a gente cumpra a nossa missão. Tá? Então, hoje a gente tem um grupo ali de pelo menos 9 pessoas hoje. E como lidar com a saúde mental desses captadores? Porque provavelmente ouvem muito não também, né? Como que vocês lidam para que eles estejam sempre bem? A maioria, acho que a primeira coisa é o propósito, né? Então, não tem como entrar na área de captação da FESO se ela não se identificar com o propósito. Essa é a primeira coisa que a gente olha e que o nosso RH vê, né? Então, ela pode ter a maior experiência do mundo. Né? Assim, parece muita gente boa mesmo, que eu brinco, tem sangue nos olhos mesmo para venda, para comercial. Não é isso. Né? Assim como a gente também bate na tecla de que assim, nunca é o dinheiro pelo dinheiro. Nunca. Né? A gente analisa também o tipo de parceria que a gente tem. E isso tem que estar no feeling do captador. Então, quando ele começa a ver, mesmo tendo não, ele começa a ver que a missão dele é muito maior do que aquele dinheiro que vem, eu acho que isso já ajuda na saúde mental. Né? A outra coisa é, eles sempre estão juntos com o nosso público-alvo, que são as meninas. Sempre. Sempre, 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 sempre. Né? Todas as ações que a gente tem, eles estão junto com a gente. Eles primeiro precisam entender, né, quais são as necessidades. E segundo, que quando eu falo com a menina, por mais que eu posso falar o que for da FESO aqui, quando você vai em loco, e aí convido todo mundo a conhecer o nosso trabalho, você verifica assim, não, vale a pena. Quando você fala direto, elas são muito mais nossas vendedoras do que a nossa própria área de captação. Né? E serve de remédio mesmo, né, para o desânimo. Desânimo a gente sempre vai ter, e o não sempre vai ter, o dinheiro sempre é escasso. Mas quando você chega lá, é uma coisa meio divina, né? A gente trabalha, e de repente o dinheiro vem, e a gente fala assim, nossa, mas da onde veio? Né? E isso é compensador também. Você fala, caramba, né? A gente e se emociona todos os dias. Né? Eu trabalho num grupo que a grande maioria são mulheres também, as pessoas que trabalham com a gente, né? E aí, mulher para chorar já é 5 minutos. Né? Mas quando a gente vê o trabalho, o progresso, quando uma menina liga e fala assim, olha, consegui emprego, e aí a gente chora mesmo, a gente se emociona, a gente sabe, né? E eu tento fazer com que eles entendam e acompanhem a vida de cada menina. É fácil? Não é. Mas elas ficam sabendo de histórias, a gente procura que para a menina entrar na FESO, ela passa por algumas etapas, entre elas é a entrevista também com a família. Uhum. Tá? E eu tento, e aí eu não estou falando só de captação, estou falando de todos, né? Todos os colaboradores da FESO têm que entender qual é a realidade da menina que a gente atende. E é isso que faz a saúde mental, né? As pessoas terem uma força a mais no não. Né? Eu também, né? Muitos nãos eu recebo e o propósito, a identificação com o propósito é que me faz levantar todos os dias. Né? O mercado de tecnologia em si, ele também é comprometido com esse propósito da igualdade de gênero ou ainda não? Tem um caminho ainda para ser percorrido? Eu acho que tem um caminho a ser percorrido, mas já vem avançando muito. Tá? Eu acho que tem assim, o empregar a menina, eu acho que já a mulher na área de tecnologia, eu acho que isso talvez seja um caminho já um pouco vencido até. Tá? Assim como em outras áreas também. A questão né, eu posso falar assim, puxa, a minha empresa, tá? Ela 50-50, 50 mulheres, 50 homens, então eu estou incluindo. Mas a questão é muito mais do que isso, do que eu empregar. Né? Se eu não tratar como diferentes, porque são necessidades diferentes, eu não estou incluindo.
Então, assim, ó, que condição eu estou dando para aquela mulher trabalhar? É diferente. Quando a empresa, e isso eu acho que a gente está engatinhando, existem empresas que já estão pensando nisso, que já estão maiores condições. Então, precisa amamentar. Né? Existe um período em que eu preciso realmente ficar em casa. Mas será que no meu trabalho não dá? A empresa não tem condições de fazer? Existem empresas que já cuidam disso, mas nisso eu acho que a gente ainda está engatinhando. Né? Eu falar que eu faço a inclusão é muito mais do que eu admitir. Até porque tem os cargos também, né? Você pode ter 50% tudo no chão de fábrica, né? Mas você sabe que a gente até tem, né? Mesmo com cargo elevado, né? Mas a inclusão vem de eu admitir a condição de ser mulher, né? Quando um filho adoece, isso é claro, ele vai ficar perto da mãe. Uhum. Normal, né? Não quer dizer que para o homem também não seja pesado. Não é isso. Mas existe uma questão que é nata da mulher. Né? Então, eu precisava dar condições para ela. E não quer dizer que ela vai render menos. E isso piora quanto mais eleva o cargo. Quando você está num posto de direção, você pode não estar ali fazendo, mas você não trabalha de segunda a sexta. Você trabalha de domingo a domingo, muitas vezes, né? A responsabilidade é muito grande. E a gente tem que dar condições para essa mulher ter o cargo. Deixa eu te perguntar, a AFESO é uma das organizações brasileiras que incluem a mulher no mercado de trabalho, em especial na área de tecnologia. A gente tenta. Não faz sim. Como não é a única, né? Graças a Deus, há centenas, milhares de organizações aí que fazem trabalhos semelhantes. Quais as suas dicas para os gestores dessas organizações? Tentem fazer projetos, né, que sejam personalizados para determinadas empresas. Tá? O que aquela empresa quer? Né? Quais são as necessidades para aquele mercado? E aí você parte do mercado, você parte para tentar instruir o mínimo esse público. Né? E a gente faz muito isso. Né? Então, eu não estou colocando um curso de energias renováveis. É lógico que o mercado pede isso e é importante, né? Mas porque eu tenho parceiros que precisam desse tipo de conhecimento. Planos da FESO agora para frente? E a gente está focando muito, muito na educação da primeira infância. Né? Então, a gente passou aí faz 15 anos, vamos dizer assim, que, no fundo, a educação não foca exatamente onde é o mais importante da educação. Tá? E a gente tem meninas hoje que estão entrando com a gente que não sabem ler e escrever. Meninas com 10, 12 anos, tá? O que a gente tem como plano? Nós vamos focar a educação da primeira infância, não vamos deixar os cursos livres, não vamos nada, mas a gente vai fazer uma metodologia focada nessa idade. E, além disso, a gente quer ter, além de 2 cursos técnicos, ter pelo menos mais uns 4 técnicos. Tá? Porque eu acho que isso emprega. E a gente vê claramente muito mais do que os cursos livres, não que os cursos livres não empregam também, mas o curso técnico, deixar a menina sair de lá com uma profissão, para a gente é um dos focos que a gente tem. Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu te agradeço imensamente pelo tempo, pela generosidade de você compartilhar conosco aqui, tanto a tua experiência quanto o teu conhecimento. E deixo os microfones aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Assim, as ONGs, instituições sem fins lucrativos em geral, têm poucos espaços para exporem as suas necessidades, e um espaço como esse vem muito a calhar. A gente precisa cada vez mais. Você pode chamar quantas vezes você quiser para diversos assuntos, porque acho que é importante. Né? É importante ver que, independente do tamanho da instituição, os processos, as dores são as mesmas, são iguais.
muda só o jeito de lidar, mas são iguais. E para encerrar, eu acho que, assim, eu vou dar como meu exemplo, né? Não deixem de ter um propósito. O propósito é que salva vidas e deixa a gente com a saúde mental melhor, né? A gente ter um propósito de ajudar ao ser humano, de levar esse ser humano melhor para a sociedade, já é uma grande coisa e é o que a gente precisa atualmente. Não tem um propósito para chamar de seu. O que for, mas tenha. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você também que esteve conosco desde o começo desta edição. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima entrevista.